Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E hoje nós estamos continuando a nossa série chamada A Vida Cheia do Espírito Santo. Através da comunhão é o nosso assunto hoje, baseado no nosso texto que nós já conversamos lá em Efésios capítulo 5. Versos 17 verso 18 até 21. E o texto vai falar o seguinte, verso 19, que é o nosso versículo para hoje. Diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Geralmente, quando a gente olha para esse texto, o que salta aos olhos é cantar, falar em salmos e louvar. Então, tudo isso parece que é um pouco, digamos assim, individual demais. Se o alvo de Deus foi alcançar a humanidade, então esse pensamento não está certo. Então, a frase que vai me ajudar a entender o que é que o texto fala é quando ele diz falando entre vós. Então, eu trago para mim uma perspectiva coletiva de que eu preciso fazer parte dessa comunicação outrocêntrica. Eu tenho falado esse termo, espero que você já vai se acostumando com ele, que eu estou aqui por causa de você. Amém, irmão? Você está aqui por causa de mim. E eu não estou falando dessa coisa de mim, você e eu, mas eu estou falando que nós estamos aqui por causa uns dos outros. Ou seja, eu sou cheio do Espírito Santo quando eu tenho a palavra de Deus em meus lábios. Quando eu posso abençoar com conselhos. Quando eu posso abençoar com uma proposta de vida que eu posso dizer que eu fiz e o que foi que eu fiz, como foi que eu fiz e por que eu tenho feito. Então a grande responsabilidade do cristão não é profetizar como se ele pudesse adivinhar o futuro, porque não pode, mas profetizar no sentido bíblico, que é falar a verdade de Deus. Então, eu lembro, meu pai, quando eu era pequeno, a gente tinha um boteco, tomar cachaça, E eu era pequeno, devia ter, 7, 8, talvez nem isso. E eu ajudava meu pai no bar. E muitas vezes que eu estava lá, as pessoas iam chegando e começa a beber, bebe uma, e bebe duas, e bebe três. Eu já fui percebendo qual daqueles iria sair de lá carregado ou ia para o chão, ia ser colocado de fora para os cachorros lamber a boca. Por causa de entender o que é que aquilo poderia trazer. A gente já falou isso no texto de ontem. Mas a ideia aqui é que a palavra de Deus consiga entrar na sua vida e tornar a sua vida a palavra de Deus. Entende? O meu princípio, os meus valores, eles vão começar a ser meus, não é apenas de Deus. Não é a Bíblia que falou, embora tenha começado lá, mas é que ela já faz parte, ela não é um conselho, ela é um estilo de vida. O cristianismo é um estilo de vida. Então eu tenho que aprender a pensar biblicamente. Eu louvo a Deus, sou grato a Deus e eu tenho comunhão com os irmãos. Então Paulo, ele fala no verso 19, afirmando que seremos cheios do Espírito se falarmos entre nós. Se a gente usar a boca para abençoar, se eu uso a boca para dizer o quanto realmente eu estou comprometido com o Senhor, porque a grande crise do cristianismo hoje é o comprometimento com Deus, que é a coisa mais fácil do mundo, Você entra em casa, você abre sua porta, você fecha, você vai de joelho atrás da porta, você ora e você canta e você chora, é lindo,
Só que esse é uma maneira de lidar com Deus, mas não é a maneira de Deus lidar comigo. A minha vida é pública. Eu preciso viver o evangelho na rua. Eu preciso amar aqueles que são difíceis de amar. Eu coloquei um post na internet dizendo que eu estou aprendendo a amar aqueles que são difíceis de amar. Estou aprendendo a amar, assim como Deus me amou. Então, essa frase, ela indica a existência de comunhão, de relacionamento e de ajuntamento da igreja. De ver essa igreja de Deus, que parece que é prédio, mas não é prédio, é gente, mas é gente que se reúne debaixo de um prédio, entende? Não. E aí, porque tem gente que vai tentando criar uma doutrina debaixo de uma coisa que não tem como, né? E aí condena uma coisa e a outra ela deixa aberta como se isso não fosse ligado. Pois ele é e sempre foi, né? Se a gente for ver lá nos nossos textos de Atos, você vai ver a igreja nascendo. Você vai ver a igreja crescendo. A igreja se reunindo. A igreja se suprindo, se alimentando uns dos outros. Aquilo que alguém de bem fazia era um exemplo para outros fazerem também. Por quê? Porque eu não sei tudo. Você vai precisar me ensinar algumas coisas que eu não sei fazer. Amém? O Espírito Santo age com maior eficácia na vida de um cristão que está vivendo na presença de outros irmãos, unindo-se a eles no culto público. E é claro que quando surgir um problema, uma dificuldade, você está morrendo de vergonha, você não vai mais. Procura outra igreja, que ninguém te conheça. Já fez isso, né? Espero que não, né? Muitos fazem isso, né? Por quê? Porque é verdade, a gente se conhece lá na nossa igreja, a gente se cuida, né? Isso é excelente, isso é ruim, né? Por quê? Porque a gente se envolve, porque a gente se preocupa, porque a gente pergunta, porque a gente ora. Então, se você não tem nenhuma intenção de fazer parte de uma igreja que se cuida, lá no Monte das Oliveiras não é o seu lugar. Porque lá a gente se cuida. E algumas pessoas não aguentaram esse cuidado e saíram. Verdade. É muito mais fácil ir para uma igreja maior. Lembra? Eu já falei dessa coisa do brasileiro querer fazer parte de uma igreja maior. É um negócio estranho, mas fazer o quê, né? Brasileiro. Porque lá você entra quieto e sai calado. Uma igreja com um público de 1.000, de 800, de 400, de 500 pessoas. Você tem uma galerinha que te conhece, mas ninguém te conhece. E o que eu quero dizer não é que você não tenha visto, ou que você não deu um tchau, um bom dia, uma boa noite. Ninguém sabe da sua vida. Ah, mas o grupo pequeno ajuda muito. Claro que ajuda muito. Mas o grupo pequeno não é a igreja. Embora seja onde você se reunir, Jesus disse que está com você. Né? Então, o contexto citado por Paulo está nos falando do que acontece no culto. Assim, deixar de participar dos cultos é ponto inicial para o fracasso espiritual. Lembra que ele começou falando sobre lá a questão de não se embebede com vinho, no qual há dissolução, mas encha-se do Espírito Santo, que é a nossa proposta. Lembra que eu falei que é um culto para Baco, né? Baco é o deus do vinho, e então você ia lá e enchia a cara para que você chegasse perto da divindade, totalmente embriagado, bêbado, caindo pelas... E aí você chegava perto da divindade. Paulo está dizendo que o nosso culto público, ele é racional. Por outro lado, é ponto inicial e crucial para estarmos cheios do Espírito Santo.
sendo guiado e controlado por Ele em nossas emoções e intenções. O cristão cheio do Espírito não vive resmungando. Não é que a gente não tenha problema, a gente tem. A gente não fica, chorando pelos cantos, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, inveja, ressentimento. A sua comunicação é só de uma busca de crescimento, porque aquilo que você não pode mudar já mudou. E algumas coisas vão levar tempo para mudar. Não tem como você mudar de uma hora para outra algumas situações. Então aquilo que não pode ser mudado já mudou, ponto. Por que eu vou ficar reclamando, resmungando, criando intriga, com amargura, inveja, ressentimento de coisas que não posso mudar? E há casos aqui que você vai precisar pedir perdão porque você já extrapolou a questão do relacionamento. Uma tradução interessante aqui nesse texto seria assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando ao Senhor, assim se torna claro que as consequências da ação do Espírito Santo têm caráter duplo, uma vez em direção a Deus e outra em direção ao próximo. Os deveres para com Deus a partir do Espírito Santo consistem em entoar e louvar o Senhor. Ou seja, cantar, tocar instrumentos musicais para louvor da glória de Deus. As consequências da ação do Espírito Santo em relação ao próximo vão relacionar-se a falar em salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos ser pessoas guiadas e controladas pelo Espírito Santo. E nós precisamos saber que isso vai ser comprovado na nossa condição de bons relacionamentos uns com os outros. O texto é simples, o texto é claro, falando entre vós. Amém? Então, eu e você precisamos melhorar o nosso cantar, os nossos salmos e hinos, as nossas orações, porque eu estou olhando para Deus e cantando para o próximo também. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã teremos nosso terceiro capítulo do nosso texto aqui de Efésios, capítulo 5. Eu espero você aqui conosco e espero que você aproveite bem como eu estou aproveitando aqui. E se você puder, eu gostaria muito que você respondesse uma pergunta, Como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou falando entre nós dentro da comunidade dos santos? Como é que eu estou usando, como é que eu estou aproveitando esse momento de estar com os santos para louvar a Deus, para cantar com eles? Eu sei, estamos numa pandemia, nós não estamos podendo ter cultos presenciais, eu sei de tudo isso. Mas o que é normal para você? Você não começou o cristianismo hoje, e se começou, amém, aleluia, você vai ver isso. Mas se você não começou, ou se você já começou, escreve aqui embaixo, diga aí o que é que isso tem a ver com você e como isso poderia ser abençoador para você e para os demais. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.